Bom dia. This call is now being recorded. Good morning. Bom dia. Ainda temos aí alguns alunos chegando. Todos aqueles que já estão na sala, dê um pulinho lá no chat e coloque a palavra presente, ok? Vamos dar início à nossa terceira semana de aula, né? Espero que vocês estejam com as atividades das 2 primeiras semanas em dias, ok? Bom, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente poder dar início. Nosso caderninho de apoio. Lembrando que nosso caderninho de apoio está lá no Google Classroom, ok? No Google Sala de Aula, ele já está disponível. Inclusive, me veio até aqui agora uma ideia. Eu vou postá-lo no grupo lá do WhatsApp, porque quem ainda não encontrou ele lá no Google Sala de Aula, pelo chat, pelo WhatsApp, conseguirá encontrar, ok? Bom, vamos lá. Partindo hoje para a nossa trilha 2, formas verbais presente simples. Bom, vocês fizeram todo o ensino fundamental, tinham língua inglesa, então vocês sabem, o simple present, o presente simples, a gente vê ele por diversas vezes durante toda a nossa vida escolar, tá? Então a gente vê lá no sexto ano, no sétimo, no primeiro ano, no segundo ano, a gente faz umas revisões. Muita coisa do que a gente usa na língua inglesa envolve o presente simples. Até quando a gente vai ver alguns outros conteúdos, é preciso... O áudio está baixo. Deixa eu dar uma olhada, porque um dia desse eu comecei a aula aqui, no meu microfone está aberto. Tem mais alguém aí com o áudio baixo? Lucilene disse que está baixo. Lucilene, faça o seguinte. David disse que não. Adriel disse que o dele está bom. Lucilene, faça o seguinte. Saia da sala. Aliás, primeiro mexa nos cabos para você ver aí. Se você estiver usando notebook, computador e fone, mexa nos cabos. Se isso não resolver, desconecta e conecta de novo, né? Se isso não resolver, saia da sala e entre outra vez, porque pode ser que aí resolva. Pedro também disse que o dele está baixo. Pois é, Pedro, faça isso também. Mexa primeiro aí nos cabos, aumente o volume também, né? Meu microfone aqui está com o volume normal. Mirella disse aqui, entre e sai que volta ao normal. Pronto, aí Mirella já deu uma dica, né? Saia da sala e entre de novo, que aí o áudio melhora. Então vamos lá, enquanto o pessoal providencia... Aí sair e entrar de novo fica ótimo. Quem foi que disse aqui? Lucilene. Pronto, Lucilene já resolveu. Todo mundo que tiver com áudio baixo, que não estiver escutando direito, saia da sala e entre novamente para resolver, tá bom? Lembrando, quem entrou agora por último, dá um pulinho lá no chat, escreva a palavra presente para registrar a frequência de vocês. Então vamos lá. Trilha 2, formas verbais, estava falando sobre o presente simples. Muita coisa do que a gente vai ver ao longo do ensino médio, haverá necessidade da gente revisitar o presente simples, tá certo? É normal, isso é comum, é muito utilizado. Nós vamos começar, para vocês não é novidade, vocês viram isso no ensino fundamental, e agora no médio vão ver de novo. De maneira talvez mais resumida, em outras situações de maneira mais aprofundada, mas, desculpa, mas vão ver o Simple Present, ok? Vamos ao nosso ponto de encontro. Ponto de encontro. Hello, students. Tomara que você esteja bem, né? Essa é a segunda trilha e vamos continuar o percurso sobre a língua inglesa. E é bom contar com a sua participação novamente.
A aula foi elaborada com todo cuidado para que você possa compreender frases e responder algumas perguntas sobre seu cotidiano, a fim de que você possa gostar mais ainda de língua estrangeira moderna e avance nas suas aprendizagens e conquistas. No decorrer do nosso trajeto, você estudará o tema presente simples, simple present, tá? Da língua inglesa, e terá a oportunidade de expressar o que aprendeu e compartilhar seus conhecimentos sobre o assunto. Quando a gente vai falar a respeito do nosso cotidiano, das coisas que nós fazemos, a gente vai ter que fazer uso do simple present, ok? We'll be together in this path again. Estaremos juntos nessa trilha novamente, tá bom? Botando o pé na estrada. Para começar nosso caminho, quero te fazer algumas perguntas. Tá? Veja que nós vamos trabalhar aqui agora. Nós vamos trabalhar aqui agora com coisas do dia a dia. Veja só. Que horas você acorda frequentemente? Você sempre toma seu café da manhã às 9? Você vai para a escola a pé ou qual transporte? Você tem irmãos ou irmãs? Você estuda numa escola perto de sua casa? Você gosta de estudar inglês? Você nunca escova os dentes após as refeições? Bom, essas são as perguntas aqui do Botando o Pé na Estrada, ok? Veja só. Nós vamos trabalhar com essas questões, certo? Então, no momento agora, você pode até ir pensando em respostas. Quem tiver com o caderno de apoio impresso aí em mãos, já pode até ir registrando aqui na frente as respostas. Que horas você acorda frequentemente? 6 da manhã, 7 da manhã. Você sempre toma seu café da manhã às 9? Não, tomo às 7 horas, por exemplo. Você pode até registrar suas respostinhas aqui, ok? A tarefa envolve essas questões, mas vai ser uma outra coisa que vocês vão fazer. Bom, bem, para caminhar na trilha comigo, anote suas respostas e reflexões no diário de bordo, no caderno. Eu falei que quem tiver com ele impresso pode registrar aí na frente as perguntas, as respostas. Isso é o ideal. Quem não está com ele impresso, está fazendo uso, como eu estou fazendo, da versão do caderno de apoio em PDF, pode utilizar o caderno de vocês mesmos, né? O caderno comum de vocês. Registra lá a trilha 2, botando o pé na estrada, e coloca número 1, aí a resposta. Não precisa nem copiar a pergunta. Basta colocar a resposta, porque na hora que você estiver estudando, você vai estar com os dois em mãos, tanto o caderno de apoio quanto o caderno normal de vocês, o comum, e aí você vai conseguir ver a pergunta e a resposta, tá certo? Bom, vamos agora no Lendo as Paisagens da Trilha. E aí nós temos uma figura. Do you speak English? Essa pergunta é muito utilizada, né? O nosso texto começa até fazendo referência a essa pergunta. Você sabia que essa frase do presente do indicativo, do you speak English? Você fala inglês? É uma das mais faladas no mundo, relacionada às viagens, conhecer pessoas, trabalho, etc. Bom, quando a gente viaja, comercializa, estuda dentro do nosso território, dentro do país do qual nascemos, nós fazemos uso da língua mãe, né? Mas quando você precisa se relacionar com estrangeiros, normalmente a língua utilizada é o inglês, né? Não vou dizer que se você fizer uma viagem para a Argentina, por exemplo, Chile, você vai chegar lá e falar inglês com todo mundo. Não, até porque as línguas portuguesa e espanhol, elas são parecidas. Então, você consegue desenrolar ali um portunhol, né? Mas se você sair do Brasil e for para um país como a Bélgica, por exemplo, que fala, se eu não estou enganado, é francês e alemão,
que eles falam lá, é bem possível que você precise utilizar a língua inglesa para poder se comunicar durante sua viagem. Ou, se você fala em alemão ou francês, tá tranquilo. Mas, se não, é bem possível que você precise fazer uso da língua inglesa, tá? Ainda tem gente chegando. O nosso caminho hoje vai mostrar que uma pessoa com conhecimento em alguns verbos na língua inglesa pode comunicar ações que costumam fazer diariamente. Simple present, tá? Ações que costumamos fazer diariamente. Então, são as chamadas, é a chamada rotina, tá? Não é uma coisa que eu possa estar fazendo agora, nesse momento, mas é uma coisa que eu faço com frequência. Por exemplo, quando você diz I study English, eu estudo inglês. Nesse momento, você está estudando inglês, tá? Mas você pode utilizar essa frase na terça-feira de tarde, na quinta-feira de manhã, na sexta-feira à noite, e a frase vai estar valendo, porque você estuda inglês, você faz isso toda semana, né? Você pode até não estar fazendo, por exemplo, na sexta-noite, você pode até não estar fazendo isso naquele momento, mas você estuda inglês normalmente, ok? Então é uma ação rotineira. Quando você diz assim, I take a... eu tomo banho. Tá, você está tomando banho agora? Evidentemente não. Mas é uma ação rotineira, é uma coisa que você faz. Pelo menos eu acho que todo mundo faz, né? Tomar banho. Vamos ver aqui. Então, vamos continuar no nosso trajeto. Vamos ver aqui algumas figuras, né? A figura 2. Nós temos aí um garotinho sentado à frente de uma TV, assistindo o programa. E olha o verbo lá, watch. Watch é assistir, ok? Assistir a TV, assistir a um programa, assistir a uma partida de qualquer modalidade esportiva, assistir uma novela, tá ok? O segundo, temos um garotinho, né? Tomando a prova, provavelmente um copo d'água. E nós temos o verbo ali, o verbo drink, ok? Drink, que é, a tradução lá embaixo aí, beber. Então, drink water, drink coffee, drink milk, drink wine, beber vinho. O verbo beber pode ser utilizado em diversas situações. Ao lado aí do verbo drink, nós temos o verbo wash, né? Um verbo que ultimamente, depois do início da pandemia, está muito em moda, né? As pessoas não costumavam muito fazer isso, né? Não todas, evidentemente, mas as pessoas não costumavam fazer muito isso. Agora elas estão fazendo, né? Wash the hands, lavar as mãos, wash my car, lavar meu carro, e aí vai. Temos aqui também outros mais dois verbos. É o verbo sleep, né, que é o verbo dormir. Olha lá agora a garotinha dormindo. E o verbo study, que é o verbo estudar, certo? É um verbo que eu espero que vocês façam muito ao longo da vida. Todas essas imagens estão disponíveis nesse link aqui, certo? Quem quiser posteriormente acessar, pode acessar, que vai encontrar essas imagens lá. Aqui, observe cada uma das cenas na figura 2 relacionadas a algumas ações que você faz diariamente. Em seguida, responda as perguntas no seu diário de bordo para continuar a trilha. Bom, isso aqui todo mundo faz diariamente, né? Watch, drink, wash, sleep e study. Aqui a gente ainda poderia adicionar eat, que é comer, né? Wake up, acordar, todo mundo faz. O que mais? Take a shower, tomar banho. Pelo menos eu espero que todo mundo tome banho todo dia. E outras tantas atividades do dia a dia, né? Aqui eles pedem para registrar no seu diário de bordo, que é o seu caderno comum. A mesma coisa das questões anteriores. Quem estiver com o caderno de apoio impresso, pode ir registrando as respostinhas aí à frente, né? Tem até um espaço razoável aí para colocar as respostas.
E quem tiver com a versão em PDF, anota no caderno, né? Fazendo referência sempre a... Igual isso aqui, ó, lendo as paisagens da trilha, tá? Página 3, que é onde estão as questões, e aí você coloca as respostas, porque na hora de estudar você vai ter, você vai saber qual resposta de que pergunta. E aí nós temos perguntinhas, coisas do nosso dia a dia, né? Você assiste TV tarde da noite? Bom, o Luciano responderia, sim, eu assisto. Alguém aí pode responder, não, eu não assisto. Assisto somente até as 8 da noite, por exemplo. O que você mais assiste? Filmes, novelas, jogos, desenhos, reality shows ou jornais? Bom, Luciano responderia: filmes, jogos e jornais. Mas alguém aí pode dizer: novelas e desenhos, apenas reality shows, apenas filmes, e aí vai, tá? Com que frequência você bebe água diariamente? Alguém pode responder: eu bebo água diariamente com a frequência de 1 hora a cada hora, de meia hora, a cada 2 horas, né? O que você mais gosta de beber? Suco, refrigerante, água de coco ou leite? Aí cada um tem a sua preferência. Observe que são questões muito particulares, né? Por exemplo, deixa eu olhar aqui. Igor pode responder a essa pergunta dizendo que o que ele mais gosta de beber é suco, enquanto que Maria Luísa pode dizer que o que ela mais gosta de beber é água de coco. Então, isso é bem particular, tá certo? Número 5. Com que frequência você lava suas mãos nesse período de pandemia? Aí a pessoa pode dizer, a cada 1 hora. O outro pode dizer, tá, todas as vezes que eu saio de casa e volto. Todas as vezes que eu pego em alguma coisa que não que veio de fora da minha residência, e aí vai, né? 6. Você raramente lava as mãos antes das refeições? Observe a pergunta. Você raramente lava as mãos antes das refeições? Você pode dizer sim, raramente lavo, ou não, não, lavo sempre antes das refeições. Aí depende de cada um. Você nunca dorme tarde da noite? Você pode responder sim, eu durmo tarde da noite. O outro pode dizer não, nunca, né? Sempre durmo cedo. 8. Você gosta de acordar cedo todos os fins de semana? Alguém pode dizer sim, acordo às 5h30 para poder pedalar, para poder andar, correr, jogar bola. O outro pode dizer não, sempre acordo tarde aos fins de semana, 10h30, 11 horas. O número 9. Você vai à escola pela manhã, tarde ou noite? No caso, vocês nesse momento não estão indo à escola. Mas se a gente for entender que a aula virtual, se a gente for entender que a aula virtual é uma forma de ir à escola, você pode dizer que se vai pela manhã, à tarde ou à noite, ou eu acho que vocês estão tendo aula em 2 ou 3 turnos, né? Tem professor que dá aula de manhã, tem professor que tem uma aula à tarde no meio da semana, tem outros que dão a aula no início da noite. Então você pode responder que você vai à escola nos horários, nos 3 horários, ou só em 2, né? Depende de você. Você sempre estuda inglês todas as semanas? Aí você pode dizer, sim, estudo inglês todas as semanas. Não, apenas quando tem tarefa, que eu acho que é o que a maioria faz, né? Aí eles pedem para você indicar qual das perguntas mais chamou a sua atenção e escrever o motivo. Bom, aqui você pode também registrar suas respostas, ok? Veja que não são, a maioria aqui não é pergunta que é só sim ou não. É resposta que você deve elaborar algo a mais. Então, por exemplo, no número 1, você assiste a TV tarde da noite? Sim, eu assisto. Acabou. Ou não, não assisto. Pá, pergunta para sim ou não. Mas aí vem, o que você mais assiste? Filmes, novelas, jogos, desenhos, reality shows ou jornais? Você pode dizer, eu assisto filmes e também séries. Ou você colocando aí algo a mais que não estava na pergunta, certo? Então você pode aí relacionar outros itens, tudo bem? Bom, eu vou parar essa apresentação aqui agora para que a gente possa ir para o nosso roteiro para ver a atividade dessa semana, tá? Essa aula de hoje foi uma aula um pouquinho mais
pouquinho mais curtinha, né? Tá bem simples por enquanto, até passar a tarefa, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma coisa antes que eu pare a projeção dessa tela? Não? Relembrando, quem entrou na sala por agora, dá um pulinho lá no chat e escreva a palavra presente, tá bom? Para a gente controlar a frequência de vocês aqui. Então, eu vou parar essa apresentação aqui agora. Isso. E vou compartilhar uma outra guia, que é o nosso roteiro. Então, temos lá o roteiro de aulas de inglês, aulas 1 e 2, semana 3, a data de 17 a 22 do 5, né? Turma de primeiro ano, essa nossa trilha 2, formas verbais. E aí, o que nós vimos? Nós vimos o ponto de encontro, fizemos uma leitura simples. Aí a gente partiu para o Botando o Pé na Estrada, né? Onde a sugestão era de responder as perguntas da página 1, que são aquelas perguntinhas mais simples, eu orientei vocês a fazer aí ao lado ou no caderno de vocês. Passamos pelo lendo as paisagens da trilha, né? Olhamos as figuras 1 e 2, da página 2, certo? E trabalhamos, também vimos as questões da página 3, certo? E aí nós vamos partir. Deixa eu voltar aqui para o roteiro. Aí nós vamos partir para a nossa tarefinha da semana. Então, atenção agora para o que vocês deverão fazer esta semana, tá certo? Bom, tarefa 1 e 2, entregar até o dia 24, ou seja, segunda-feira da semana que vem. Bom, traduza as questões para a língua inglesa, colocando entre aspas os verbos e advérbios do tempo que você localizar nas questões. Quais são as perguntas? São aquelas que nós vimos no caderno de apoio, que estão lá no Botando o Pé na Estrada e no Lendo as Paisagens da Trilha. Coloquei até a referência aí, ó, página Botando o Pé na Estrada, página 1 da trilha 2, de 1 a 7 as questões. E Lendo as Paisagens da Trilha, página 3, da trilha 2, né, as questões de 1 a 10. Como é que vocês vão fazer isso? Aqui estão as perguntas, tá vendo? Que horas você acorda frequentemente? Isso aqui é para quem vai fazer, isso aqui é para quem não tem acesso à internet, eu deixo sempre as questões selecionadas. Vocês vão traduzir essas perguntas para a língua inglesa, tá? Luciana, e as respostas? A resposta não precisa, você colocou sua resposta em português lá no caderno de apoio ou no seu caderno comum. O que eu quero essa semana, como tarefa, é você pegar essas questões e traduzir para o inglês. Detalhe, quando você estiver fazendo a tradução, você vai encontrar, evidentemente, um verbo na frase, porque toda frase em língua inglesa tem verbo. Na hora que você encontrar esse verbo, você vai destacá-lo no meio da frase. Como? Colocando aspas. Deixa eu ver aqui. Isso, colocando, ó, aspas, certo? Por exemplo, você tem uma perguntinha aqui, como a 6, tá vendo? Você gosta de estudar inglês? Do you like to study English? Aí você diz, quantos verbos nós temos nessa frase? Alguém pode me responder? Nessa perguntinha 6, quantos verbos nós temos aí? Um só? Dois. 2. Muito bem. Quais são os verbos que nós temos aí? Quais são os dois? Nós temos o verbo gostar. E qual é o outro? Estudar. Muito bem. Então, na hora que você estiver like study, isso mesmo, Iris. Na hora que vocês estiverem traduzindo essa frase 6 para o inglês, vocês vão colocar do you like to study English? E aí as palavras like, que é gostar, e study, estudar, vocês vão colocar entre aspas. Então, do you, abre aspas, like, fecha aspas, to, abre aspas, study, fecha aspas, English, interrogação. A tarefa é essa. É bem simples, tá certo? Traduzir as frases, as perguntas do português para o inglês, colocando entre aspas os verbos que vocês encontrarem nas frases. Porque aí vocês vão encontrar alguns verbos, tá?
Alguém ficou com dúvida na tarefa? Não. Se tiver, levantar a mãozinha aí, falar, abrir o microfone, ou então vai lá no chat e coloca se sim ou não. Alguém está com dúvida, professor, lá no chat. Carol. Carol, abre o microfone aí, Carol. A atividade da trilha precisa enviar ou só registrar no caderno? Olha, vamos por parte, viu, Josiane? Eu vou por partes. Então, Carol. Carol, abre o teu microfone aí, Carol, e me diz o que foi que você não entendeu nessa tarefa. Josiane te responde daqui a pouco. Hein, Carol? É a mesma pergunta? É a mesma pergunta. Sim, Carol. Essas perguntas aqui que eu estou mostrando para vocês, né? São as mesmas do Botando o Pé na Estrada e do Lendo as Paisagens da Trilha. A diferença é que aqui nós não trabalhamos com respostas. As respostas você deu extraoficialmente lá no seu caderninho ou no seu caderno de apoio. A lápis, a caneta, escreveu lá, tá? A tarefa sua ou melhor, a tarefa de todos vocês agora é trabalhar com a língua inglesa. De que forma? Pegando as perguntas que estão aí em português, essa que você está vendo, e traduzindo essas perguntas para o inglês. Uma vez que você traduzir as perguntas para o inglês, você vai destacar os verbos, tá? Então, por exemplo, ali no Lendo as Paisagens da Trilha, a questão número 1 diz: você assiste a TV tarde da noite? Nós temos um verbo aí, que é o verbo assistir. Na hora que você passar para o inglês, você deve colocá-lo entre aspas. Na verdade, vamos embora facilitar. Você pode colocar entre aspas, você pode sublinhar também, passar um traço embaixo dele, ok? Quem fizer no computador digitado, pode colocar em negrito, certo? É isso. Esclareci sua dúvida, Carol? Beleza. Então vamos a Josiane agora. Josiane diz o seguinte: a atividade da trilha precisa enviar ou só registrar no caderno? Bom, as respostas. Pode no marca-texto? Pode, Lucas, pode sim. Deixa eu voltar a Josiane aqui. Josiane, é o seguinte: essa tarefa que eu estou passando para vocês, que é para traduzir as perguntas do português para o inglês, vocês vão encontrar lá no Google Formulários. Você vai encontrar um formulário do Google disponível lá no Google Classroom, lá no sala de aula. O que você vai fazer? Você vai chegar lá e digitar a perguntinha em inglês. Só isso. Já tem lá o formulário, né? Com a pergunta em português, você só vai colocar a tradução embaixo, certo? Essa ficha aqui que eu mostrei para vocês vai para quem não tem acesso à internet, que vai ter que fazer à mão e mandar para a escola, e vocês que têm acesso à internet, vocês vão apenas digitar lá no Google Formulário, tá? Josiane perguntou assim, e as perguntas da trilha? É só registrar no caderno? Josiane, acho que você não me entendeu, tá? Eu vou disponibilizar, porque ainda não está lá, eu vou disponibilizar para vocês um formulário do Google, tá? Com as questõezinhas. Vai ter um formulário? Vai, Lucas. Vai sim. Você pode até fazer antecipadamente, traduzir. Luciano, eu copiei o roteiro, tá? E aí eu traduzi em português, eu traduzi do português para o inglês antes de abrir o formulário. Beleza, você já está com a frasezinha em inglês lá, na hora que você abrir o formulário, você só vai digitá-la lá e colocar os verbos em destaque. A Josiane está perguntando, a Lucas perguntou, vai ter um formulário sim, vai ter um formulário sim, ok? Josiane está muito preocupada com as respostas, né? Que horas você acorda frequentemente? Olha, Josiane, você pode registrar sua resposta lá no caderninho de apoio, mas não necessariamente não, mas você não vai me enviar a resposta. O que eu quero são as perguntas traduzidas para o inglês. A resposta está lá, você treinou, ok? Só isso. Beleza, agora você entendeu. Lucas, eu estava respondendo a José. Bom, brigadão, Lucas. Valeu mesmo. É joia. Assim é bom. A gente vai se ajudando. Na verdade, vocês vão me ajudando. Tem uma coisa que é muito engraçada, que numa aula, às vezes, o professor, a professora,
está falando alguma coisa e o aluno está prestando atenção no professor e não está conseguindo entender. Aí um colega consegue, às vezes, dizer a mesma coisa e o outro entende, né? Destrava, parece que quando o colega fala, destrava você. Bom, então a tarefa é essa. Tem as perguntinhas aí, né? Estão aqui, vai aparecer lá no roteiro, ó. São as mesmas do caderno de apoio. Vocês vão traduzir essas perguntinhas para o inglês e vão registrar no formulário que estiver disponível lá para vocês, certo? Essa é a tarefa 1 e 2 dessa semana, ok? Alguém ainda ficou com alguma dúvida? Eu respondi a Josiane, respondi a Carol. Alguém ficou com alguma dúvida ainda? Sim ou não? Não. Nenhuma. Ok, Lucas. Beleza. Então eu vou... Um minutinho só. Deixa eu botar aqui. Então eu vou encerrar a gravação da aula, ok? Lembrando, antes de eu encerrar, lembrando que hoje, segunda-feira, dia 17/5, teremos plantão pedagógico das 16 às 17 horas, né, das 4 às 5. Essa aula vai entrar no sistema assim que eu conseguir colocá-la no YouTube e disponibilizarem o link dessa aula. Eu coloco lá no Google Classroom de vocês o roteiro que eu mostrei, a aula gravada, tá? E o formulário para que vocês possam inserir as suas respostas, tá bom? Até a próxima.